Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Aqui é o seu amigo Pastor Cleverton com mais uma manhã de devocional. Até aqui o nosso Deus tem nos ajudado. A palavra do Senhor diz que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Querido, no início do capítulo 10, nós vimos Jesus chamando e escolhendo 12 discípulos para serem apóstolos, mensageiros do Senhor. Vimos Jesus dando poder e autoridade a eles para realizarem a sua obra. Hoje nós veremos Jesus os instruindo antes de enviá-los, eles aos campos. Essa é a dinâmica do ministério cristão. Primeiro o Senhor nos chama, depois Ele nos capacita, nos reveste com seu poder. Então Ele vem e nos instrui como deve ser feito a sua obra. O tema de hoje é Instruídos pelo Senhor. O texto é o livro de Mateus capítulo 10, do versículo 5 ao versículo 15. Queridos, antes de começar o estudo, eu gostaria de enfatizar que esta missão dos 12 apóstolos aqui não pode ser confundida com a grande comissão dada por Jesus após a sua ressurreição. Aqui é uma missão específica para a casa de Israel. Na grande comissão, Jesus ordena a todos os cristãos de todas as épocas a pregarem o evangelho a todas as nações. Mateus 10, versículo 5, a primeira parte diz assim: Tendo Jesus enviou esses 12, dando-lhes as seguintes instruções. Querido, o texto diz que a primeira coisa que Jesus fez antes de enviá-los foi instruir os seus discípulos. Essa é uma lição muito valiosa e importante para todos nós no dia de hoje. Primeiro, nós devemos buscar a instrução do Senhor antes de tomarmos qualquer atitude em nossa vida. Lá no livro de Provérbios nos ensina muito que os filhos devem buscar o conselho de seus pais e que eles não deveriam desprezar a instrução deles. Porque ali Salomão disse que a longevidade e o seu progresso na vida dependia da instrução dos seus pais e da obediência de seus filhos. Irmãos, como pais, nós também devemos instruir, ensinar nossos filhos os caminhos do Senhor. Nós não podemos de forma alguma deixar os nossos pequeninos sem instrução, pois se nós fizermos isso, se nós não os instruirmos, com toda certeza o mundo irá implantar o seu sistema corrupto na mente deles. Então, depois disso, será muito difícil tentar instruí-los novamente. A Bíblia nos alerta e nos ensina que nós devemos aproveitar a infância deles para formar o seu caráter. A Bíblia diz: ensina a criança o caminho que ela deve andar, e quando ela crescer, ela não se desviará deles. Nós também, querido, como filhos de Deus, nós não devemos rejeitar as instruções do Senhor. Irmãos, tem cristão que passa horas e horas nas redes sociais, mas eles não têm tempo nem paciência de ouvir 15 minutos um estudo como esse que nós estamos fazendo. Então essa é a razão de tantos que estão fracos, frustrados, perdidos e desanimados, pois a Bíblia diz que a nossa fé vem por ouvir e praticar a palavra do Senhor. Jesus então não perdeu tempo. Logo que os chamou, deu aos seus filhos espirituais as suas instruções, preparando todos eles para realizarem a obra do Senhor. Mateus capítulo 5, a segunda parte, o versículo 6, então fala quais foram as instruções. E disse Jesus: Não tome o caminho que leva aos gentios, nem entre na cidade samaritana, mas de preferência procure as ovelhas perdidas
da casa de Israel. Então a primeira instrução de Jesus foi concernente a quem eles iriam pregar. Qual seria o seu público-alvo? Jesus deixou claro a eles que o alvo era os judeus e não o samaritano e os gentios. Lá no livro de Atos, vemos a mesma direção do Senhor. Primeiro eles deveriam pregar em Jerusalém, em toda a Judéia, e depois deveriam pregar assim ao samaritano e até os confins da terra, que são os gentios. Querido, é muito importante também nos dias de hoje nós pedimos discernimento para o Senhor sobre qual pessoa que o Senhor quer que nós levemos a sua palavra. Mateus 10, 7. Vão pelo caminho e pregue que está próximo o reino dos céus. Depois de indicar o público específico, agora Jesus os instrui sobre o que eles deveriam dizer a eles. Qual era o assunto-chave de suas pregações? O tema era: o reino de Deus está próximo. O reino de Deus estava se aproximando porque Jesus era o rei e ele tinha chegado a Israel. E por isso eles deveriam decidir se aceitariam ou rejeitariam o Messias e o seu reino. Se Israel recusasse o rei, então eles não teriam mais desculpa. Querido, eu creio que este tema sobre o reino também é propício para nós nos dias de hoje, pois os sinais que estamos vivendo, pandemia, crise econômica, crise política, social, terremotos, rumores de guerra entre a China e a Índia, entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, praga de gafanhoto em 5 continentes, furacões, tudo isso são sinais que Jesus descreveu em seu sermão profético no livro de Mateus capítulo 24. E Jesus diz que quando eles aumentassem, assim como as dores de parto de uma mulher, então nós estaríamos às portas da sua segunda vinda, para poder instalar em toda a terra o reino de Deus, onde Jesus reinará eternamente num reino de justiça, paz e alegria eterna. Mateus 10, 8. Cure os enfermos, ressuscite mortos, purifique leprosos, expulse demônios. Vocês receberam de graça, portanto, deem de graça. Jesus agora os instrui como eles deveriam usar a autoridade e o poder de Deus que ele havia lhes concedido. Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 22, que os judeus exigiam sinais para revelar a autenticidade do poder de Deus na vida dos seus mensageiros. Então, vemos aqui que Deus graciosamente concedeu a eles esses sinais através dos 12 apóstolos. Após instruir eles, Jesus também os advertiu que eles não deveriam cobrar nada por aqueles milagres, pois assim como eles tinham recebido de graça aqueles dons miraculosos, assim também eles deveriam usá-los gratuitamente. Querido, infelizmente, nos dias de hoje, nós vemos muitos obreiros cobrando rios de dinheiro para poder compartilhar com os outros os dons de Deus. Por exemplo, alguns cobram pelos milagres, pelas campanhas, outros cobram pela pregação, outros cobram pelas músicas gospel, mas a mesma mensagem de Cristo ainda se aplica para todos os cristãos nos dias de hoje. Jesus continua dizendo para todos os obreiros da sua seara: Filho, o dom não é seu. Eu não te concedi esse dom para sua promoção, mas para que o meu nome fosse glorificado. Filho, eu te concedi esse dom gratuitamente, então, por favor, parem urgentemente de cobrar para orar, para pregar, para cantar. De graça recebeste e de graça vocês devem conceder. Mateus 10, versículo 9 e 10. Não levem ouro, nem prata, nem cobre em seus cintos, nem sacola para o caminho, nem 2 túnicas,
nem sandália, nem bordão, porque digno é o trabalhador do seu salário. Os apóstolos aqui, Jesus disse que eles não deveriam fazer a sua própria provisão para aquelas viagens, pois o Pai supriria todas as suas necessidades dia após dia, pois digno é o obreiro do seu salário. Aqui também, querido, tem uma mensagem de encorajamento para todos os obreiros da seara do Senhor. Jesus disse que nós não devemos ficar cobrando dos cristãos para poder fazer a obra de Deus, mas que nós devemos ser o exemplo para os fiéis na fé e no procedimento, como diz Paulo. Se pregamos a eles que o justo viverá pela fé, então nós deveríamos ser os primeiros a confiarem na provisão do Senhor. Mateus 10, 11. E em qualquer cidade ou aldeia em que vocês entrarem, perguntem quem nelas é digno e fique ali até saírem daquele lugar. Aqui Jesus os instrui a procurar um anfitrião digno ou hospitaleiro naquela cidade. E ao encontrar, eles deveriam permanecer ali, porque foi o próprio Senhor quem preparou para eles aquele lugar. Aqui, querido, nós vemos o Senhor sendo tão generoso com seus obreiros, que Ele mesmo, em sua missão, dizia que muitas vezes não tinha onde reclinar a sua própria cabeça. Ou seja, muitas vezes Jesus dormia debaixo das estrelas do céu. Mas, para os seus obreiros, Ele pediu ao Pai a providência de um alojamento. Mateus 10, versículo 12 e 13. Se a casa for digna, que a paz de vocês venha sobre ela. Se porém não for digna, a paz voltará para vocês. Se alguém não quiser recebê-los, nem quiser ouvir as palavras de vocês, ao sair daquela casa ou cidade, sacuda o pó do pé de vocês. Jesus diz, querido, que quando um anfitrião os recebesse bem, com amor em suas casas, então eles deveriam abençoar aquela família, mostrando cortesia e gratidão ao recebê-los em sua casa. Hoje também é muito importante os obreiros do Senhor demonstrar sua gratidão aos irmãos que os recebem constantemente em suas casas. Gratidão é sinônimo de amor cristão. Mateus 10, versículo 14 e 15. Se alguém não quiser recebê-los, nem ouvir as suas palavras, ao sair daquela casa, sacude o pé de vocês, o pó do pé de vocês. Em verdade, digo que haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra no dia de juízo do que para aquela cidade. Jesus, então, aqui, querido, finaliza essa parte da instrução aos seus discípulos, dizendo que eles não deveriam ficar revoltados ou irados quando fossem maltratados em alguma casa ou alguma cidade. Eles deveriam deixar o juízo nas mãos do Senhor, pois a Bíblia diz que Deus é o verdadeiro juiz e, portanto, cabe somente a Ele todo tipo de julgamento. Então Jesus apenas os alertou. Vejam, não fiquem tristes. Se eles me rejeitaram, eles também rejeitarão a vocês. Por isso, quando saírem daquela casa ou daquela cidade, apenas sacudam o pó dos seus pés em sinal de protesto, pois chegará o dia do juízo final. Então todos eles deverão se apresentar diante do juiz de toda a terra para declarar o motivo da rejeição do meu evangelho. Pai, nós te agradecemos por essa lição maravilhosa, meu Deus, essa instrução que o Senhor deu aos seus discípulos também pertence a nós nos dias de hoje. Que nós possamos, meu Deus, como obreiro da seara do Senhor, meu Deus, através da tua sabedoria, que nós possamos poder aplicar eles em nossa casa, com nossos filhos, com nossa família, e também que nós possamos aplicar esses mesmos princípios na tua casa e na tua obra. Querido, que Deus te abençoe e até amanhã, se assim Deus permitir.